todos meus seguidores, amigos, familiares, irmãos. Desejo que Deus os abençoe com paz, saúde, força e perseverança. Eu tenho dito e vou continuar repetindo que os vídeos que eu publico são para a glória de Deus. Seja Ele glorificado em tudo, pois Ele é o único Criador e merecedor de adoração e de glória. Se você tem prazer em divulgar a palavra de Deus, coopere comigo na divulgação, orando por mim, comentando, compartilhando. Hoje nós queremos falar sobre ser suficiente. Filipenses 4,13 nos diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. A palavra original posso tem a ideia de ser forte, capaz. Poder, no sentido de capacitar, infundir força a alguém. Tenho visto a repetição deste versículo por muitas pessoas, porém o objetivo delas, quando recitam este versículo, está para, muitas vezes, vingança, como se o poder de Deus é uma espécie de força vingativa. Outras vezes com o sentido de vir o poder de Deus simplesmente para libertar de algum problema, de uma enfermidade ou coisas assim. Ou até mesmo para conceder a realização dos seus ideais. Ora, não quero dizer com isso que Deus não tenha poder para livrar, para curar, suplantar problemas. Nada disso. Somente que a palavra no texto está embasada para suporte de ser capaz, de ser digno, competente. Vejamos alguma coisa do texto geral. No verso 10 e 11 do capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo denota uma alegria para com a igreja de Filipos pelo seu cuidado em amor para com os irmãos e igrejas. Ele se sente alegre no Senhor por aquela igreja. No versículo 2 ele explica que ele está alegre não somente por ter sido socorrido por aqueles irmãos em sua pobreza. Ele já havia aprendido com Jesus a viver contente, em paz, em qualquer situação. Para ele, o importante não se resumia no bem-estar do corpo, da condição social, nos bens materiais, mas em desfrutar da força, do poder, da suficiência de Cristo em sua vida. A alegria de ser capacitado para suportar qualquer tipo de situação, sendo consolado, confortado espiritualmente pelo Senhor, isso era o bem que jamais poderia esquecer. Era o bem maior para ele. No verso 12, ele se refere às condições de relacionamento com as pessoas, tanto as da igreja como as que o perseguiam. Então diz ele: sei estar humilhado como também ser honrado. Humilhação. Raros são aqueles que aceitam ser humilhados, pois a humilhação fere o orgulho, o ego interior, deixa a pessoa batida em seu âmago. A humilhação pode ser desferida por palavras, ações, olhares de asco e assim por diante. E a reação quase sempre é de ódio, desejo de vingança, raiva. Nesse sentido, este apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, que antes de receber Cristo era um homem de condições sociais importantes, doutor da lei, fazia parte da corte dos fariseus,
os chamados sacerdotes. Tudo isso ele considera como perda, ou seja, esterco, após ter sido salvo por Cristo. No verso 7 da mesma carta, do capítulo 3, relata: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. No versículo 8, ele completa o porquê disto, dizendo: Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para seguir a Cristo. Daí, a humilhação que poderia estar na cabeça de Paulo passa a ser uma honra. Note que ele usa a palavra adequada. Ele não diz ser humilhado e exaltado, mas honrado, que é muito melhor. A diferença entre essas palavras é importante. A exaltação humana massageia o ego, enquanto a honra traz satisfação de vitória sobre os problemas e é honrado por mérito de seu trabalho, de sua capacidade, de sua conduta, operada por Cristo. Isso não traz humilhação, mas humildade, que se reporta a agradecer aquele que fortaleceu nas suas privações. Ele se tornou um homem em Cristo consciente, muito consciente, com experiências em todas as circunstâncias. Tem prazer na fartura, como tem prazer na fome. Tem prazer na mudança, como na escassez. Porque aprendeu se fortalecer no poder de Cristo, que o capacita para viver em qualquer circunstância. Ora, isso lhe traz alegria, porque sua vida está voltada para as coisas espirituais e para viver para a glória de Cristo, olhando para o futuro pós-morte. Portanto, as coisas terrenas deixaram de ser valor fundamental para ele, mas apenas servem para o sustento de uma vida enquanto Cristo permitir que sobre a terra ele viva. Portanto, pense que em Cristo tudo você pode suportar, e não há vitória maior que esta. Quantos que por coisas mínimas às vezes vão ao suicídio? Pense que nossa vida aqui é passageira, mas a vida futura é eterna. E normalmente as pessoas que não buscam a humildade por muito dinheiro e status que tenham são infelizes, insatisfeitas, por ter dentro delas existe um vazio enorme, muito grande. E este vazio nada mais é do que a falta de Cristo. Pense, o melhor é estar com Cristo e ser suficiente para vencer e suportar todas as coisas, do que sem Ele viver atormentado, ainda que na abundância, e na eternidade viver só em tormento. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.